que é o Natal. O Natal que é um tempo muito especial para a gente. E a gente está conversando sobre os profetas da Bíblia. Aqueles que verdadeiramente foram quem pré-anunciaram a chegada do Salvador. E hoje nós vamos conversar sobre o profeta Amós. Mas antes de ler o texto da palavra, eu vou atender uma solicitação do Ministério de Mídia, que está pedindo para eu olhar ali para o monitor, para lembrá-los também que no sábado, dia 18 agora, nós vamos ter aqui na nossa igreja, nós vamos recepcionar a Federação de Homens do nosso presbitério, a Federação de UPHs. Esse é aniversário da Federação de UPH. E todos e todas estão convidadíssimas a estarem aqui às 19 horas para poder compartilhar desse momento de gratidão dos homens do nosso presbitério. Vão estar os homens aqui de todas as igrejas do nosso presbitério, tá bom? E eu não costumo falar, mas eu vou falar para vocês. Eu não vou estar aqui nesse sábado, porque eu tenho um casamento para celebrar. Já estava pré-marcado, não dá para não estar lá. Mas eu convido todos a estarem aqui. Vai ser um tempo muito especial. Vai ter bolo e tudo. Então venham, tá bom? Capítulo 1 do profeta Amós diz: a palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam Gileade com os trilhos de ferro. Vamos orar? Eu pedi o Fabrício para ministrar aquela canção Em Tuas Mãos, Senhor. Vamos orar com essa canção enquanto eu refaço aqui a minha voz para poder conseguir falar. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir Tua voz. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir Tua voz. Pede para Deus, faz essa oração. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala conosco, Deus, não só aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração, à nossa alma. E em ouvindo a Tua voz, nós possamos viver em novidade de vida, com os olhos mais abertos, com os ouvidos mais aguçados, com o coração mais contrito, com a alma mais devota a Ti.
Fala conosco nessa noite, pelo teu nome, Pai eterno. Amém, amém. Como eu disse, hoje nós vamos conversar acerca do profeta Amós. Amós foi um profeta pré-exílico. Quase todos vocês sabem que o povo de Israel, num determinado momento da sua história, foi levado para ser cativo, escravo em terras estranhas. E eles foram feitos cativos em dois momentos distintos. No ano 722 a.C., a parte norte de Israel é levada cativa. E no ano 586 a.C., a parte sul de Israel também é levada cativa. A parte norte, como a gente já conversou aqui algumas vezes, representavam 10 das 12 tribos de Israel, e a parte sul 2 tribos, mais ou menos. E eles se tornam exilados em terras estrangeiras, comandados por um rei que não era o rei dos reis, o Senhor da glória, aquele qual o salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não é esse rei da glória que se torna o Senhor do povo dele, mas esse povo se torna cativo de uma terra estranha, de um rei estranho, de um rei humano. E a maioria dos profetas, eles profetizam nessa época exílica, nessa época onde Israel está sob o domínio de outro império, que não é o reino de Deus. Mas Amós não, Amós ele profetiza antes desse exílio, antes que o povo fosse levado por hostes, por impérios estranhos. E Amós, ele profetiza em um tempo muito especial da época desse povo. Israel já estava dividido. Quase todos vocês sabem que depois do rei Salomão, Israel se divide em dois, como eu disse há pouco. Israel já estava dividido quando o profeta Amós começa a profetizar. E o rei da parte sul, das duas tribos de Judá e Benjamim, era Uzias. Aquele rei que governou 52 anos e que foi um bom rei, apesar de no final da sua jornada ter se ensoberbecido, ter querido fazer ou fez uma coisa que não deveria ter feito, que era só poderia um sacerdote fazer, e ele no final da sua jornada ele fica numa espécie de prisão domiciliar, porque ele é tomado de hanseníase, de lepra, e termina o seu reinado como se tivesse encarcerado dentro da sua própria casa. E no lado norte, que é o lado daqueles reis que nenhum deles fizeram o que é bom aos olhos de Deus, reinava Jeroboão II. O que havia de comum entre Uzias e Jeroboão II? O que havia de comum nesse momento entre o reino do sul e o reino do norte, entre o Judá e o Israel? Não fosse só que eles verdadeiramente eram filhos de Deus, mas era um momento de prosperidade. Se você pega os textos que se referem ao reinado do rei Uzias, você vai perceber que Uzias expande o reino, que Uzias coloca fortalezas no entorno do reino, que Uzias toma outros territórios. A mesma coisa faz Jeroboão. O povo estava vivendo um momento de fartura material. O povo estava vivendo, o reino, tanto do norte como do sul, estava vivendo um momento de prosperidade. Não havia problemas aparentemente financeiros para aquele povo. O
povo prosperava. O texto lá que se refere ao reinado do rei Jeroboão diz que o reino do norte, Israel, teve paz nesse tempo. Os impérios que estavam ao lado, que estavam próximos, não guerrearam, não fizeram guerra contra Israel. Eles viveram um momento de paz. Jeroboão governou durante 41 anos. Mas havia algo estranho, e aí eu quero abrir um parênteses aqui. Se você ama Jesus Cristo, caminha na graça do nosso Senhor Jesus, e não tem alguma coisa que te desconforte, que faz você ficar apreensivo, te remete à torre de vigia, provoca o dobrar dos seus joelhos, a contrição do teu coração, tem alguma coisa errada. Era mais ou menos isso que estava acontecendo no povo de Deus. Parecia, aparentemente, que tudo estava muito bom. Mas aí vem a palavra do Senhor ao profeta Amós. E a Bíblia diz que Amós era um pastor, um pecuarista, lidava com a terra, um agricultor. E ele começa a profetizar a respeito de Israel. E diz, olha, tem algumas coisas que não estão bem no seio da vida de vocês. Mas como assim? Está tudo bem. Nosso gado está engordando, nossa vide está florescendo, nossos campos estão verdes. Não, tem alguma coisa errada. Amós é uma espécie de denunciador. Ele denuncia contra a conduta equivocada daquele povo. Porque mesmo que as coisas, que a economia estivesse indo bem, que a renda per capita fosse boa para alguns, não para todos, a renda por pessoa, mesmo que externamente a política internacional estivesse em paz, tranquilamente, Deus, pelos seus olhos graciosos, poderosos e justos, trouxe uma palavra ao coração, à mente, à vida de Amós, para que ele pudesse alertar, dirigir o povo na presença de Deus. Amós começa a denunciar a crise que aquele povo vivia, que era uma crise social, uma crise religiosa e uma crise política. Ou seja, a sociedade estava um caos, mas a prosperidade material, ela encapsulava, ela colocava uma nuvem diante de todos esses problemas. E Amós começa a falar ali, fala primeiro os governantes, porque havia um problema grave no formalismo estatal. Quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente começa a pesquisar e conversar sobre os diálogos do nosso Senhor Jesus, principalmente com aquele grupo, com os grupos religiosos da época, o mais famoso, os fariseus e os saduceus, você percebe que a preocupação daqueles grupos já não era mais uma preocupação da fé, mas uma preocupação da forma. Já não era mais uma preocupação com as pessoas, mas uma preocupação com a manutenção do status religioso. Ao ponto de Jesus curar um indivíduo que tinha a mão ressequida, e eles disseram assim, não, tu não podes curar ele, porque hoje é sábado, e sábado não pode fazer nada. E aí o
Jesus fala assim, o nosso Senhor diz para ele: o sábado foi feito para vocês, ou vocês foram feitos para o sábado? Ou seja, vocês têm poder naquilo que rodeia vocês, ou aquilo que rodeia vocês tem poder sobre vocês? Eles obedeciam mais o critério da formalidade do que o cuidado com as pessoas. O formalismo estatal faz isso. Não importa. Hoje eu estava ouvindo, vou falar sempre um pouquinho lento, porque eu peguei muito sol ontem, hoje. Eu vim para cá de manhã, voltei para casa e estava ouvindo rádio com meu pai. Meu pai ouve a Tupi. E aí uma pessoa ligou para a rádio e pediu ajuda. Porque ele está com uma enfermidade e ele precisa de um remédio que é oferecido pelo SUS, mas o SUS não fornece o remédio. Aí a âncora lá do programa perguntou: quanto que é o remédio? Ele disse R$600. 600 reais é muito para muita gente, mas não é muito para o governo. Aliás, não é nada para o governo. Mas por que não tem um remédio? Porque havia uma formalidade. Ele já está 1 ano e 3 meses esperando um remédio de R$600 pelo governo. A formalidade não deixa um indivíduo que paga seus impostos usufruir do benefício que o Estado oferece para ele. Era mais ou menos isso que estava acontecendo nessa época. As formalidades estatais não estavam deixando com que os governantes, a ideia governamental do bem-estar nacional chegasse até o indivíduo, as pessoas. Amós, ele começa a denunciar isso. Amós também denuncia o egoísmo religioso. Porque havia um grupo, havia parte da comunidade religiosa que entendia que o Deus Yahvé, que o Deus verdadeiro era só Deus deles. Achava que porque as pessoas que não aderiram ao conceito religioso pelo qual eles entendiam que era o conceito verdadeiro, não fazia parte do mover bondoso de Deus sobre a vida deles. Eu já contei para vocês aqui, eu não discuto na internet de forma alguma. Mas eu participo de alguns grupos de pastores. E lá é o momento de eu me esvaziar, assim, porque como pastor eu sou igual anjo, não tenho muita misericórdia. E um pastor lá do sul, lá dos seus lados lá, Cleito, botou lá assim, olha a pergunta: Deus ama todas as pessoas? Aí para mim a resposta era muito óbvia, mas teve uma meia dúzia que botou assim: não. Deus não ama todas as pessoas. Aí eu falei: não, essa eu vou entrar. Aí eu coloquei assim, fiz uma pergunta: mas Deus pode não amar? E comecei a fazer as minhas coisas. Eu estava em casa nesse dia. E quando foi por volta de 9 e pouco, eu vim para cá, para Mauá. E continuei fazendo as coisas, atendendo as pessoas. E quando foi umas 4 da tarde, eu entrei lá no grupo novamente. E eles ainda estavam discutindo sobre o tema. E aí eu fui rolando para cima. Tinha um irmão que botou assim: cadê esse tal de Carlos Alberto, que botou a pergunta que nunca mais apareceu? Porque eu entendo que Deus é amor. E quem é amor não pode não amar. Pode ser que o amor não seja eficiente em todas as pessoas, porque a gente não pode nem exigir do nosso filho que ele aceite o nosso amor. Mas o amor de Deus é suficiente para alcançar todas as pessoas, eu não tenho dúvida disso.
Tem gente que acha que Deus é só para eles. Olha, meu irmão e minha irmã, nesse exato momento, tem uma pessoa nesse mundo, nesse país, nesse Rio de Janeiro, talvez até aqui na nossa região, que é complicada de se lidar, para não dizer outra coisa. Gente assim que o diabo fica, às vezes, aborrecido com ele. Mas até essa pessoa que às vezes nós não tragamos em nós, Deus dá comida todo dia para ele. Esse sol que aqueceu a terra hoje, tem acontecido nesses últimos dias, que é uma bênção, dá sede, mas é uma bênção. Ai de nós se não tivesse sol. Aquece esse sujeito também. Então Deus é um Deus que manifesta a sua glória a todo aquele que crê. Mas pela sua misericórdia, Ele expressa o seu amor a todas as pessoas. Mas nesse tempo havia gente, como hoje, que achava que Deus era só deles. Era propriedade exclusiva deles. Não, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas Ele é Deus. A outra coisa era injustiça social. Havia uma distribuição de renda extremamente desfavorável aos mais necessitados. Muita gente tinha pouco e pouca gente tinha muito. Não é clara evidência com relação ao que nós vivemos hoje. O formalismo estatal, ele aquecia a corrupção, principalmente a corrupção judiciária. Havia vendas de sentenças na feira livre. O egoísmo religioso favorecia o falso sacerdotismo, o falso profeta. Os sacerdotes era como se fosse um defensor da coroa. Ele zelava pelos interesses da política, dos poderosos. E a injustiça social fazia com que muitas pessoas ficassem abastadas, poucas pessoas estivessem abastadas e muitas pessoas tivessem faltas de quase tudo. A ponto de Amós usar uma expressão que, se ele usasse hoje, ele teria muito problema para poder explicar. Ele olha para as mulheres do povo e diz assim: vocês, e deixa eu acabar de completar a explicação, por favor, vocês mulheres. Amós diz assim: vocês que estão gordas como as vacas de Baçã, enquanto o povo está em ruína. Ele não está deteriorando a condição da mulher. É porque naquela época e naquela região e naquela cultura, quanto mais gordas fossem as vacas mesmo, mais prósperas ou mais vistosas elas eram. Então naquela cultura as mulheres mais rechuchundinhas eram mais admiráveis do que as mulheres mais fininhas. Era assim que funcionava. E aí ele não está deprimindo, não está falando contra a mulher, mas ele está expressando uma ideia da época, dizendo: enquanto vocês estão abastadas, tem gente passando fome. E como é que a gente resolve isso? O que é a mensagem do profeta Amós para nós hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo? O que a gente faz com essa denúncia, com essa abrangência acerca da corrupção judiciária, estatal, do falso profetismo, da injustiça social? A Bíblia, meus irmãos, ela foi escrita muito tempo atrás.
Mas certamente, sem nenhuma dúvida, é o livro mais atual que nós temos. E esse texto de Amós, ele não é só atual, ele é atualíssimo, principalmente referindo-se ao país que nós vivemos. Ele fala de corrupção judiciária. Olha, meus irmãos, eu não falo muito, até porque eu separo muito, mas eu sou um operador do direito. E eu sei que esse negócio existe hoje. Fala de injustiça social. Fala de falsos profetas. Esses dias o menino mandou um negócio para mim, que o cara estava pedindo um Pix, e não era um Pix barato, para fazer uma oração pelas pessoas. E pasmado eu fiquei, porque teve um monte de gente que enviou o Pix. Fala de falsos profetas, aquele que Paulo já alerta lá na frente, em um dos seus textos. Só faltou ele botar assim, ó, essa carta é direcionada, essa profecia é direcionada a essa terra chamada Brasil. O negócio é atualíssimo. E nós, cristãos, como que nós nos comportamos diante dessa denúncia profética que está à nossa volta, que nessa noite está à nossa frente? Primeiro, compartilhe com o seu próximo. Qual é o problema da injustiça social? O egoísmo pessoal. Você querer só para você. É eu primeiro e o resto que Deus cuide. Então compartilhe, mas eu vou mais longe. Compartilhe a sua fé com as pessoas. Compartilhe essa coisa que de mais precioso o Senhor te deu. Compartilhe a sua fé. Sabe o que é compartilhar a fé? É falar de maneira muito especial àqueles que ainda não tomaram ciência da graça de Cristo. O que esse Cristo fez na tua vida, quem Ele é e quem Ele vai fazer na vida daquelas pessoas a qual você está se referindo. Compartilhe a sua fé. A fé não é algo para você enclausurar no coração. É para que você espalhe o favor do poder de Deus que Ele agiu sobre a sua vida. Compartilhe os seus dons, os talentos que Deus te deu. Aquilo que você faz de melhor na vida. E todo mundo que está aqui tem coisas que fazem como poucas pessoas à sua volta fariam melhores. Compartilhe isso com as pessoas. Estenda a mão para eles de acordo com aquilo que você sabe fazer. Compartilhe o seu tempo. Sabe quantos irmãos tem aqui na nossa igreja que está precisando de uma conversa numa tardezinha? Porque eles estão só na casa deles. Porque eles precisam de alguém para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilhe o seu tempo com as pessoas. Nós estamos vivendo numa época que a gente vive dizendo que não tem tempo. Não. O que a gente não tem é prioridade, porque o tempo são 24 horas, não vai para frente nem vai ser para trás, não vai ser 23, nem 25, 24. E compartilhe até o seu dinheiro. Aqui na nossa igreja nós temos o privilégio de doar dinheiro e a gente espalhar com um monte de gente. Continue fazendo isso, usando da igreja uma triagem, mas faz isso lá na tua vida também. Aqui Amós fala de uma justiça financeira mesmo. O país, a região estava próspera, mas essa prosperidade não alcançava todo mundo. E a gente pode fazer duas coisas, ou a gente pode ficar reclamando do governo, ou a gente pode fazer com que a nossa vida seja um espalhamento de alcance, de auxílio, de ajuda a outras pessoas. A gente faz isso aqui como igreja. Compartilhe com o teu próximo. Segundo, não compactue com a corrupção. E eu vou falar algumas coisas, eu não estou falando com ninguém, porque eu nunca vi nada, eu sei de mim. Uma vez eu recebi uma pessoa na minha casa, que foi lá, uma vez não, 2 vezes, não foi a mesma pessoa, foram pessoas diferentes, que foi lá me oferecer
um negócio assim. E ele falou, esse negócio vai mudar a sua vida, pastor. E era um negócio que eu tinha que arrumar mais 2, e mais 2, e mais 2, e mais 2. E o negócio, no fundo de tudo, chamava-se uma pirâmide financeira. E ele me ofereceu um valor para eu trazer isso para a igreja, para vocês aqui. Que era um valor de um carro popular. Eu sempre penso que às vezes tem gente que quer me testar. Eu já disse para vocês que uma vez eu fui buscar um irmão no hospital e chegou lá, o hospital pediu a carteira, né, um documento, e eu fui pegar a minha CNH, a minha habilitação, e não estava na minha carteira. Eu falei, rapaz, eu perdi, enfim. E eu percebi que eu estava algum tempo dirigindo sem habilitação, ou pelo menos sem a carteira. E eu fui pegar o rapaz, tinha que trazer ele, o trouxe, ele era aqui de Mauá, deixei aqui em Mauá e vim aqui à igreja. E cheguei aqui e comecei a conversar com as pessoas aqui na igreja e contei essa história. Aí um menino disse assim para mim, bem que o Moura não está aí hoje, nem o César, né? Disse assim para mim, não, pastor, isso aí é tranquilo. Eu falei, rapaz, agora já pensou, eu vou embora e a polícia me para, pô, vai ficar mal para mim, né? Ele falou, não, pastor, fica tranquilo, o senhor mete a mão no bolso, dá qualquer coisinha que ele libera. Aí eu olhei para ele e falei, você está me testando, né? Eu estou achando que você está querendo, está filmando, né? Não compactue com a corrupção, meu irmão. Vamos lá agora para a gente assim, quando você sair daqui hoje, aí você vai embora assim, ó. Aí chegar ali no Figueira, aí tem um semáforo ali. Se tiver vermelho, você tem que parar. Você tem que parar. Porque nós é crente. E crente, quando não cumpre a lei, erra 2 vezes. Porque você pode tomar uma multa. Você pode bater. Agora, quando eu vim, o cara quase me bate ali. Ele veio embora. Os motociclistas, então, nem se fala. Mas pior, você erra diante do Deus Altíssimo. Não compactue com a corrupção. Naquele tempo de Amós, a corrupção estatal era generalizada. Se um policial te pedir propina, fala com o César, que o César prende ele. Dá voz de prisão, paga multa. Nós somos o povo da graça, da fé, meus irmãos. Nós não podemos compactuar com a corrupção. Senão não adianta a sua ideologia política. Não adianta para quem que você torce. Porque a gente faz parte da pior parte da história da sociedade. Corta aqui para mim. Finalmente, compadeça-se de quem está sofrendo. Olha, meu irmão, certamente, se você olhar para o lado, você vai ter pessoas que estão sofrendo. Eu vim para cá ontem e visitei algumas pessoas e não deu tempo de visitar todo mundo. Quando eu fui embora, eu vi a Maria das Graças aí. Tá aí a Maria das Graças? Tá. Eu fui embora, Maria, encontrei com o Marquinhos ali, aí tive que parar para conversar um pouco com ele, pastor Marcos, né? Pastor Marcos Faria, e conversei, eu ia fazer ainda uma visita, era 7 horas da noite, falei, não vou para casa das pessoas, e vim para cá hoje de manhã para acabar a tarefa de ontem. E sempre são pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão passando por muita dor, às vezes dor física mesmo, uma enfermidade, às vezes dor espiritual, às vezes dores emocionais. A gente sempre diz que o tempo está acabando, porque são muitas guerras, são muitas coisas, muita violência. Mas, meus irmãos, o maior sinal que o nosso Senhor Jesus está voltando, como vocês cantaram, é que o amor está se esfriando. As pessoas já não choram mais com quem choram. E nós somos a igreja do Senhor. Os profetas daquela época, da época de Amós, eles buscavam seus próprios interesses.
Eles não olhavam para as pessoas. Eles olhavam para dentro de si. As programações da igreja eram só para alimentar os seus egos pessoais. Não era para alcançar o perdido. Não era para dar luz àquele que está sobre trevas. Compadeça-se com quem está sofrendo, meu irmão. Não importa se ele é da tua religião. Não importa quem ele seja. O Senhor Jesus, quando morreu e padeceu, Ele morreu por aqueles que um dia iriam vir e crer no seu amor. Mas são pessoas como eu, como você, que não mereciam esse amor. Mas Ele teve compaixão de nós, meus irmãos, para que nós espalhemos essa santa piedade à vida de muitas pessoas. Às vezes Ele pode fazer raiva, mas compadeça-se. Compadeça-se. Essa semana das reuniões de eleições, das federações, e eu conversando, eu soube de uma federação, conversei com a presidente essa semana, que ela tinha 100 mil reais em caixa. Eu falei, duas coisas estão acontecendo. Ou elas estão colocando um peso sobre as irmãs que elas não precisariam, porque se está sobrando 100 mil reais, então não precisa nem doar mais dinheiro, né? Em vez de ficar sobrando dinheiro aqui, a gente não precisa doar mais dinheiro, porque está sobrando. Dá para anistiar. Ou elas não estão sensíveis a quem está sofrendo. Eu suspeito que é a segunda hipótese. Dá 100 mil reais para nós, né, Marcão? A gente faz uma festa aqui. Uma festa santa e cheia de temor. Mas a gente faz uma festa. Compartilhe. Não compactue com a corrupção. Compadeça-se de quem está sofrendo. Essas foram as denúncias do profeta Amós. E essa é a palavra de Deus para nós hoje, nessa noite. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Eu vou pedir ao pastor Marcos que venha aqui orar e impetrar a bênção, que a minha voz já não resiste mais.